Está no ar mais uma edição do Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. O novo Código de Processo Civil cria o sistema de precedentes judiciais. Isso significa que os tribunais não devem mais permitir decisões diferentes sobre questões idênticas, garantindo assim mais igualdade e segurança jurídica. Mas afinal, como esse sistema funciona e o que são os precedentes? Para discutir o assunto, está conosco o advogado Daniel Metidiero, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Direito. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela presença para tratar de um tema tão importante como a questão dos precedentes, que é um dos pilares do novo CPC. Então, eu começo perguntando qual que é a lógica dos precedentes. Muito obrigado, Letícia. É um prazer estar aqui. Minha saudação a todos que estão nos acompanhando. Sem dúvida alguma, o tema do precedente é o tema fundamental do novo Código de Processo Civil. E é o tema fundamental justamente porque, por detrás do tema do precedente judicial, nós temos basicamente pulsando os dois corações do Estado Constitucional. Se o Estado Constitucional é um Estado democrático, um Estado de direito, é evidente, intuitivo, que só pode haver Estado de direito quando nós temos segurança jurídica, em termos de cognoscibilidade do direito, saber qual é o direito que rege a nossa vida, e ao mesmo tempo essa cognoscibilidade do direito fazendo com que seja promovido um espaço de liberdade para que as pessoas possam decidir juridicamente se querem ou não querem praticar atos e querem as consequências jurídicas desses atos associadas às suas condutas e para que todos sejam tratados de forma isonômica perante o direito. Ou seja, com a lógica do precedente, nós temos, em primeiro lugar, a ideia do Estado de Direito vigente. O Estado de Direito que é um Estado pautado pela segurança jurídica, pela igualdade e pela liberdade. E, ao mesmo tempo, também temos um prestígio à ideia de Estado democrático, quando nós percebemos que o produto final em que se consubstancia o direito é um produto que deve necessariamente partir de um diálogo entre a sociedade civil, representada pelos advogados, e pelo Poder Judiciário, representado pelos juízes e magistrados das Cortes de Apelação e Cortes Supremas. E para entender melhor, então, essa lógica e o que são os precedentes, eu gostaria que você diferenciasse o que são os precedentes da jurisprudência e da súmula. Essa é uma excelente pergunta e é muito oportuna no novo Código, porque o artigo 926 do Código de Processo Civil, ele fala indistintamente em jurisprudência, em precedente e em súmulas. Bom, em primeiro lugar, é importante perceber que antes do Código, nós seguíamos uma tradição, que vinha da tradição da Civil Law, em que jurisprudência era o conjunto reiterado de decisões de um dado tribunal em um dado sentido. Qualquer tribunal poderia fazer jurisprudência. E necessariamente era um conjunto de decisões em um dado sentido. O pressuposto por debaixo da jurisprudência é de que as decisões eram declaratórias de normas pré-existentes. Lá pelas tantas, na década de 60, precisamente, o Supremo Tribunal Federal sentiu a necessidade de reunir em pequenos enunciados o produto, por assim dizer, da sua jurisprudência, para tornar mais fácil a tarefa de julgar do próprio Supremo Tribunal Federal. E aí, seguindo a experiência das máximas italianas e dos assentos portugueses, engendrou o que nós chamamos de sistema de súmulas, que então aí passou a ser o quê? Passou a ser basicamente linguagem sobre linguagem. A súmula é um resumo do entendimento jurisprudencial de um dado tribunal, que serve para orientar os próprios julgadores desse tribunal. Essa experiência da súmula iniciou no regimento interno do Supremo Tribunal Federal e depois teve um desenvolvimento muito significativo com a emenda constitucional número 45 de 2004, que fez com que nós tivéssemos, a partir daquele momento, súmulas vinculantes, ou seja, esse texto sobre texto, esse resumo de teses, tendo uma eficácia expansiva, para além do próprio tribunal que a produz. Nós podemos, a partir daí, perceber, a partir da emenda constitucional número 45 de 2004, que o sistema de jurisprudência e de súmulas não seria suficiente para que nós pudéssemos promover o império do direito. A partir daí, a doutrina brasileira começou então a pensar de que modo nós poderíamos ter instrumentos para promover a segurança, a liberdade e a igualdade. E aí então começamos a ver que existia na tradição do common law a tradição do precedente judicial. O que é o precedente judicial? O precedente judicial é a ratio decidendi, são as razões necessárias e suficientes que são extraíveis da solução de um determinado caso pelas cortes diversas, pelas cortes supremas. Isso é um precedente. E então, nós começamos a conjugar o precedente, que pode ser apenas
fruto de uma única decisão, uma abstração, uma generalização a partir de uma única decisão, com necessariamente força vinculante para todos os tribunais e para todos os órgãos de administração pública, para todas as pessoas, porque o precedente, na verdade, encarna o direito vigente. E ao lado do precedente, nós começamos também a trabalhar com o sistema de súmulas e de jurisprudência. Ou seja, hoje o novo Código de Processo Civil, embora seja possível distinguir precedente, jurisprudência e súmula, ele busca acomodar esses três instrumentos para que nós tenhamos o quê? Unidade do direito, com o precedente, e uniformidade da jurisprudência. Bom, queria aproveitar então que o senhor tocou no tema da questão do common law, né? Então, muitos falam a questão dos precedentes, então, que o direito brasileiro estaria indo para o rumo do sistema common law, como é na Inglaterra, nos Estados Unidos, e se afastando do civil law, que é o sistema brasileiro. Queria que o senhor explicasse um pouquinho isso, e se os precedentes realmente podem ter precedentes no civil law ou não, isso é uma coisa única e exclusiva do common law. Essa também é uma pergunta interessante, Letícia, porque, em primeiro lugar, é preciso deixar claro que os países de common law, há muito tempo, convivem com statutory law, ou seja, com direito escrito. Então, nos Estados Unidos, a gente tem mais lei que em muitos países da Europa. Na Inglaterra, a gente tem um Código de Processo Civil, só para a gente ter uma ideia. Então, a ideia de que o common law é apenas um sistema de direito de precedentes é uma ideia falsa. Hoje nós procuramos, então, no common law inglês e no common law dos Estados Unidos, conjugar o quê? A legislação escrita, a lei escrita, com o precedente. A mesma coisa está acontecendo no Brasil. No Brasil, nós também estamos procurando conjugar um sistema de lei escrita com um sistema de precedentes. Portanto, o grande problema está em saber, não é se nós estamos tentando comunizar o Brasil, por assim dizer, numa expressão mais jocosa, porque na verdade não é disso que se trata. Na verdade, o que nós pretendemos ver é o seguinte: o ato de interpretar o direito é um ato de outorga de sentido ao direito. Então não basta o legislador escrever um texto para que eu tenha uma norma. A norma, na verdade, é fruto de um ato em que eu conheço os sentidos possíveis de um texto, valoro argumentativamente um texto e decido sobre o seu significado. Quem faz isso? Quem dá a última palavra sobre isso? As Cortes Supremas, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça. Então, quem quer que seja empenhado em conhecer o direito vigente tem que olhar para a Constituição, para a legislação, tal como interpretada. Então, essa circunstância faz com que, tanto na civil law como no common law, nós tenhamos dois fenômenos interessantes. No common law se fala na statutoryification do common law, ou seja, a transformação do common law em direito escrito, em lei escrita. E nos países de civil law, como o Brasil, nós falamos em legisprudência, ou seja, uma legislação lida à luz da jurisprudência. Então isso não é uma apanagem do direito brasileiro, é uma circunstância oriunda da contingência de que interpretar o direito é sempre decidir sobre o seu significado. Uhum. Bom, professor, a gente precisa chamar o nosso primeiro intervalo, nós voltamos em seguida. Estamos de volta com o programa JT na TV. Nossa conversa é com o advogado e professor Daniel Mitidiero. Professor, o sistema de precedentes no novo Código de Processo Civil, ele pode ser aplicado a outros ramos do direito, como o trabalhista, o penal? Sem dúvida. Essa é uma pergunta bastante interessante também, porque a gente imagina que o tema do precedente, porque está no Código de Processo Civil, seria um tema de processo civil. Mas, na verdade, o tema do precedente judicial, ele respeita as fontes do direito. O precedente, ele é, na verdade, uma leitura que se faz da legislação, uma leitura que se faz da Constituição. Portanto, ele é uma norma jurídica. E, como tal, é vinculante. O fato de eu ter mencionado no Código de Processo Civil, no artigo 926, que as cortes têm o dever de prover segurança jurídica e uma ordem jurídica coerente, uma ordem jurídica universalizável, ao fim e ao cabo, uma ordem jurídica pautada pela ideia de unidade do direito, não faz com que isso seja simplesmente ligado ao processo civil. Na verdade, os precedentes judiciais são aplicáveis a todo e qualquer ramo do direito. E como identificar, localizar um precedente, assim, ou melhor, um possível precedente numa decisão judicial? Essa é uma questão também bastante interessante. A começar porque só quem faz precedente no sistema jurídico brasileiro são as Cortes Supremas. O Supremo Tribunal Federal,
o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho. Essas são as chamadas cortes de precedentes. O TRT, o TRF, os TJs, eles fazem jurisprudência. Jurisprudência que tem uma função de uniformização, como também reconhece o artigo 926. E também tem uma função de julgar casos idênticos, questões idênticas, mediante o incidente de resolução de demandas repetitivas. Que aí é um problema não de precedente, mas um problema de julgamento de questões repetidas. Se a gente tivesse que falar numa linguagem de common law, nós diríamos que o incidente de resolução de demandas repetitivas tem a ver com collateral estoppel, ao passo que o precedente tem a ver com stare decisis. Quando a gente separa, então, esses dois grandes ramos do Poder Judiciário, as Cortes Supremas e as Cortes de Justiça, por assim dizer, a gente consegue perceber, em primeiro lugar, que o produto das Cortes Supremas é, por assim dizer, o que pode ser chamado de precedente, ao passo que o produto das Cortes de Justiça é que pode ser chamado de jurisprudência. Agora, dentro das decisões das Cortes Supremas, eu tenho um método para identificar, no caso julgado, o que é a chamada ratio decidente e aquilo que não compõe a ratio decidente, que nós chamamos de opter dictum. Que é o que dá origem ao precedente. Exatamente, a ratio decidente é aquilo que dá origem ao precedente, são as razões necessárias e suficientes para a solução de uma questão. Tudo que não é necessário o suficiente para a solução de uma questão é chamado de opter dictum, ou seja, dito ao lado, dito de passagem, e, portanto, é uma porção não vinculante decidida para aquele caso. É claro, no entanto, que esses casos, eles são decididos e essas decisões são versadas em texto. Logo, eu preciso de alguém que interprete a decisão para que identifique ali a porção do precedente. Por isso que se diz que o precedente ele também depende do quê? De uma interpretação de um segundo juiz, que é aquele que terá o encargo de reconhecer o precedente e aplicá-lo para a solução de um caso concreto. Aí que eu lhe faço a pergunta, assim, como ser capaz, né, de identificar um precedente e dizer, esse precedente se enquadra nesse caso, por isso, né, ou não se enquadra nesse caso? Aí nós temos que usar um método que é o método da analogia. Então, uma vez que eu reconheço a ratio decidente de um caso, quais são as razões necessárias e suficientes que levaram à solução de uma questão, eu preciso comparar dois casos para ver se aqueles casos são suficientemente semelhantes para que eu possa ter justificado a aplicação do caso precedente. Como é que eu faço isso em primeiro lugar? Em primeiro lugar, eu identifico as razões. Em segundo lugar, eu uso a analogia. E aí, em terceiro caso, se eu tenho uma analogia suficientemente forte, eu posso subsumir o precedente ao caso concreto. E você acredita que corre o risco, por exemplo, de a escolha de um possível precedente se tornar pouco criteriosa e acabar comprometendo os julgados? É o risco da justiça humana. A justiça humana é uma justiça, por definição, porque somos humanos, passível de falhas. Mas esse é um risco que nós também corremos com o sistema de lei escrita. Nós temos um sistema de lei escrita em que eu também posso identificar de forma equivocada qual é a lei aplicável ao caso. Então, na verdade, o sistema de precedentes, se bem manejado, ele vai concorrer para que eu tenha menor espaço para que isso aconteça. Claro, eu não posso transformar um sistema de precedentes num sistema apenas preocupado com a eficiência e com a quantidade de julgados, porque aí, de fato, eu corro esse risco. Agora, um sistema bem pensado, um sistema em que eu tenha, de fato, essa operação de ver qual é a ratio decidente, de fazer a analogia apropriada entre os casos e, assim, a partir daí, aplicar ao caso concreto, esse é um sistema ideal que, tendencialmente, não comporta esse risco. Só queria voltar um pouquinho, quando você falou que para se promover um precedente, acho importante deixar claro que tem que chamar vários atores daquele processo para promover um precedente, para que ele seja reconhecido como tal, né? Ministério Público, audiências públicas, enfim, a construção de um precedente não é uma tarefa tão simples. Não, eu acho que é bem interessante isso também. Lembra que a gente iniciou a falar no primeiro bloco lá que o precedente ele tinha a ver e tem um compromisso com os dois corações do Estado Constitucional, Estado Democrático e Estado de Direito. Dentro da ideia de Estado Democrático tem a ideia de participação das pessoas na formação do poder. Nós temos no precedente instrumentos de ampliação dessa participação. O Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB, todos são atores que podem participar como amici curiae, ou seja, como amicus curiae, como um amigo da corte, para terem
oportunidade de criar, de convencer os julgadores a respeito do acerto ou desacerto de uma dada solução. Professor, criado o precedente pelo tribunal, então, pode o juiz não aplicar a tese? Se ele estiver diante de um precedente que, uma vez que eu tenha identificado a ratio decidendi, que eu tenha chegado à conclusão de que de fato é o mesmo caso, um caso suficientemente semelhante, o juiz não tem opção. O juiz deve aplicar o precedente. E por uma razão bastante singela, por uma questão de fidelidade ao direito. O precedente é a leitura institucional de uma norma jurídica, da lei, da Constituição. Portanto, quem aplica o precedente aplica a Constituição tal como lida a partir de um caso pelo Supremo, pelo TST, pelo STJ. E, portanto, não há opção, porque a essência do direito é sua heteronomia. Eu não decido se eu estou ou não vinculado ao direito. Então, eu não decido se eu estou ou não vinculado ao precedente. Por isso que ele não é meramente persuasivo. Por isso que o precedente ele tem força vinculante. O juiz está obrigado a segui-lo. Mas ele pode não concordar com isso e escrever isso na Ele pode, sentença. sem dúvida, Letícia. Ele pode dizer, olha, essa decisão desse precedente é uma decisão equivocada, é uma decisão que deveria ser revista. Mas, ainda assim, ele deve aplicar o precedente. Ele pode registrar, olha, eu acho que esse precedente tem que ser mudado, porque ele tem uma solução equivocada. Mas eu aplico o precedente, porque só quem pode revogar o precedente é quem formou o precedente. Em outras palavras, só quem pode revogar um precedente da Suprema Corte é a própria Suprema Corte. Professor, a gente vai chamar mais um intervalo. Nós voltamos em seguida. Estamos de volta para o último bloco do programa. Nossa conversa é com o professor e advogado Daniel Mitidiero sobre o sistema de precedentes do novo CPC. Bom, professor, e se os casos não forem suficientemente semelhantes, o que o juiz deve fazer? Nesse caso, o Código de Processo Civil, Letícia, ele prevê uma ferramenta que nós fomos buscar no sistema do Common Law, que é a chamada distinguish, ou a distinção. O artigo 927, parágrafo 1º, diz que quando os casos não forem idênticos ou semelhantes, o juiz tem que distinguir os casos. Distinguir os casos justamente para que ele não aplique uma solução jurídica de um caso que tem um outro pressuposto de fato para fatos diferentes. Uhum. E é apenas essa a função da distinção? Não, essa é a primeira função da distinção. A primeira função da distinção é permitir uma adequada aplicação do direito, para que casos iguais sejam regidos por um precedente, pelo mesmo precedente, e que casos diferentes não sejam regidos pelos mesmos precedentes. Então, a primeira função é a função de correção, por assim dizer, de adequação na aplicação do direito. Mas existe uma segunda função que é muito importante, e ela é dada a todo e qualquer juiz. Ou seja, juízes, tribunais podem aplicar essa segunda função da distinção, que é permitir um adequado desenvolvimento do direito. Ou seja, eu tenho um precedente do Supremo Tribunal Federal, do STJ ou do TST. Só que neste caso, o Supremo Tribunal Federal ou essas Cortes Supremas não consideraram um fato X, que agora está presente num caso que está perante um juiz de primeiro grau, ou perante um Tribunal de Justiça, ou Tribunal Regional do Trabalho, ou Tribunal Regional Federal. Pode esse tribunal, pode esse juiz deixar de aplicar o precedente do Supremo? A resposta é a seguinte: ele pode distinguir o caso toda vez que o resultado dessa distinção for compatível com o precedente. Ou seja, eu vou considerar um novo fato para ampliar ou diminuir o alcance do precedente, desde que eu consiga chegar a um resultado compatível. Com isso eu vou estar fazendo o quê? Vou estar enriquecendo o sistema de precedentes e enriquecendo o repertório de soluções jurídicas da comunidade. Exatamente por isso que se fala, então, nas decisões com o objetivo delas ficarem melhores, cada vez melhores com o sistema de precedentes. Sem dúvida. Quando começou a discussão sobre o sistema de precedentes, uma parcela da doutrina dizia que a utilização desse instituto engessaria o direito brasileiro. Mas o professor Fred Dier, que acompanhou por muito tempo, discutiu muito tempo o projeto do novo CPC aí no Congresso Nacional, diz que essa afirmação é falsa, feita aí por quem não conhece o novo código. Queria ouvir a sua opinião. Eu concordo com o Fred. Na verdade, essa é uma afirmação que vem há muito tempo rondando o tema do precedente. Mas ela é devida ao fato de que em 1899,
quando a House of Lords, na Inglaterra, instituiu um sistema de precedentes vinculantes no célebre caso London Trailways, de fato, naquele momento, a House of Lords disse que nem a House of Lords e nem os demais tribunais e juízes que compunham o sistema judiciário inglês podiam se apartar do precedente. E não previu nenhum tipo de exceção. Ela só foi excepcionar esta regra em 1966. Então, neste período, o sistema de precedentes na Inglaterra, ele experimentou uma revolta, por assim dizer, da comunidade. Dentre as mais célebres, a gente tem uma afirmação de um filósofo chamado Arthur Goodhart, que em 1931 disse: o sistema de precedentes na Inglaterra torna o juiz um escravo do passado e um déspota para o futuro, querendo justamente mostrar essa ideia de engessamento do direito. Com o que a House depois respondeu, em 66. Eu me sinto à vontade para deixar de lado um precedente toda vez que existirem razões públicas suficientes que mostrarem a necessidade de fazê-lo. Ou seja, então, um sistema de precedentes é um sistema aberto à mudança, mas um sistema aberto a uma mudança ordenada, não uma surpresa injusta. E o Código de Processo Civil, o artigo 927, parágrafo 3º, parágrafo 4º e parágrafo 5º, justamente regula a possibilidade de nós termos a superação do precedente, o chamado overruling, a superação das razões do precedente, justamente para que nós não tenhamos o direito brasileiro engessado. Isso aí justamente é muito importante, né? Porque, enfim, a economia muda, a sociedade muda, né? E até porque também as leis aí alternam e mudam e precedente não é lei, né? Vou deixar isso bem claro também. Sem dúvida alguma. Com a mutação da sociedade, nós obviamente temos que mudar a maneira como nós compreendemos o direito. O precedente é uma leitura a respeito das necessidades sociais, feita a partir da legislação ou a partir da Constituição, ou mesmo na ausência de legislação e de Constituição, chamados precedentes criativos, né? Mas, seja como for, é necessário que o direito acompanhe a mudança social. Bom, professor, tudo que a gente conversou aqui, pode-se perceber que o sistema de precedentes modifica bastante a vida dos operadores do direito, né? Então, a partir de agora, com o novo código já em vigor, operadores do direito, aí, como advogados, juízes, vão ter de trabalhar um pouquinho mais no sentido de analisar melhor e fundamentar mais as decisões judiciais. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse cenário. Agora eu não tenho dúvida que com o Código de Processo Civil nós tivemos mais acentuada a ideia de que o processo civil é uma comunidade de trabalho, né? Cada um tem a sua cota-parte das funções processuais. Com o sistema de precedentes, a gente pode afirmar que o processo civil não é só apenas uma comunidade de trabalho, mas é uma comunidade argumentativa de trabalho, no sentido de que eu tenho que alegar um precedente, a parte contrária tem que distinguir um precedente, os juízes devem analisar os fatos e o caso para ver se o precedente se aplica ou não se aplica. E tudo isso vai demandar o quê? Uma nova maneira de trabalhar com o direito. Para a gente ter uma ideia, o Código de Processo Civil de 73, ele vedava expressamente o uso da analogia. Ele dizia que o juiz não poderia usar analogia, salvo quando expressamente autorizado por lei. O Código de 2015, pelo contrário, ele aposta na analogia, porque eu só tenho como reconhecer a aplicação do precedente se eu partir do pressuposto que casos são análogos. Então, vai demandar, de fato, uma grande mudança na maneira como nós trabalhamos. Bom, professor, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço muito a participação no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigado, Letícia. Hoje conversamos com o advogado e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Daniel Mitidiero, sobre o sistema de precedentes do novo CPC. Nos vemos no próximo programa. Até lá!